Oi, a gente está começando o segundo episódio do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou Natasha Barzaghi-Genem, diretora cultural da instituição. E se você está acompanhando a gente desde o primeiro episódio, sabe que o tema dessa temporada é gastronomia. Em cada um dos 8 episódios, a gente vai falar de um processo da culinária japonesa. E para me acompanhar nessa empreitada, eu tenho aqui ninguém menos do que o Luiz Américo Camargo, jornalista gastronômico e autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão. Oi, Natasha. Prazer estar aqui de novo. Prazer é todo meu, Luiz. Bom, como você sabe, o tema desse segundo episódio conversa diretamente com um conceito que a gente trouxe no finalzinho do capítulo anterior, que é o motainai. Antes de entrar no significado do motainai, eu queria que você pensasse no Japão assim de forma geográfica. Uma série de ilhas no meio do oceano, onde os recursos possuem certas limitações e o acesso a cargas com produtos que vêm de fora implica numa logística bem complexa. Além disso, as estações do ano costumam ser bastante definidas. Os verões são bem quentes, os invernos rigorosos. E o arquipélago ainda conta com uma enorme quantidade de fenômenos naturais imprevisíveis, como terremotos, maremotos, tsunamis, tufões. Sem falar no contexto geopolítico, com ocorrência de grandes guerras. Ou seja, no Japão, não há espaço para o desperdício. E é daí que vem o motainai. O termo, muito mais do que uma palavra, diz respeito ao pensamento de que devemos utilizar qualquer recurso por todo o tempo possível de sua vida útil. Justamente por não significar uma palavra, mas uma forma de viver, o termo não tem uma tradução literal. Porém, a palavra é composta de 2 termos. Motai, que significa digno, e nai, que significa negação. Sendo assim, dizer motainai na cultura japonesa significa que você não está sendo digno daquilo que está fazendo ao desperdiçar as coisas. Nesse episódio vamos falar da fermentação, processo que leva o motainai ao pé da letra ao aproveitar e prolongar a vida dos alimentos por completo. Todo mundo estocava alimentos em casa. Minha mãe mesmo fala de comprar carroças de abóbora, carroça de peixe para salgar, enfim, as pessoas estocavam no porão. Meu pai falava que minha avó se arriscava para colher uva do mato em bosque com urso, enfim, umas histórias muito malucas, né? Mas era a necessidade de alimentar a família de 8, 9 pessoas durante o inverno. Claro que as pessoas se deram conta que o Japão é um país de poucos recursos, então precisava utilizar tudo com muita inteligência, né? Muito cuidado, né? Essa é a Marisa Ono, que você ouviu rapidinho no episódio passado. Ela é chefe, especialista em culinária japonesa e consultora de diversos restaurantes. Ela que explicou pra gente um pouco da filosofia por trás do motainai. Então você vê tanto a utilização de palha de arroz para fazer embalagem, cestos, coisas do dia a dia, assim como o aproveitamento do farelo de arroz. O arroz era polido e esse farelo que seria desperdiçado vira uma base para uma conserva, uma pasta fermentada e onde nele a gente mergulha, enterra vegetais para conservar. E de quebra eles ingeriam alguns nutrientes do farelo que até viriam a ser benéficos, já que naquela época a dieta japonesa era basicamente vegetariana, não tinha acesso à carne vermelha e vitaminas do complexo B, por exemplo, né? Boa parte das coisas no Japão, enfim, giram em torno desse conceito de não desperdiçar e também de entender toda a cadeia de produção também, né? As pessoas não se conformam só em saber que aquilo lá teve trabalho, mas teve trabalho desde a ponta até a distribuição, tudo mais. Então isso tem que ser aproveitado e gerar lixo também é uma grande preocupação lá, né? As normas de lixo no Japão são também bastante severas, né? Mas jogar comida, principalmente com comida fora, no Japão é considerado um pecado horroroso, né? A culinária japonesa se baseia toda nas estações e chega a ser até um certo caos para as cozinhas, porque elas soltam cardápios diferentes para cada estação, né? Mas a gente realmente procura usar o que está na época e até anseia, né, chegar à época certa para poder consumir um determinado ingrediente, né? Enquanto que no Brasil a gente também é meio que mal acostumado a achar que tem tudo o tempo todo, né? Realmente aqui no Brasil a gente tem um grande luxo, que é a quantidade de produtos que a gente tem naturalmente no país, e acho que temos muito a aprender com o Japão, né? Todo esse lado da sazonalidade que ela mostrou e que eu pude ver em viagem para o Japão
É interessantíssimo, porque eles usam os produtos até o finzinho da temporada. Se é o yuzu que está no momento, eles vão aproveitar realmente até a última colheita. E, obviamente, com essa visão de aproveitamento total dos produtos. Mas o que é, afinal, a fermentação? A Marina Hernandes, chefe consultora, explica. Fermentar algum alimento é a gente colocar micro-organismos, né? Sejam eles leveduras ou bactérias, independente do que tiver no meio ambiente que a gente se encontra, dentro daquela cultura daqueles alimentos. Então, a gente coloca algum micro-organismo, ou ele mesmo é absorvido pelo alimento, e isso faz com que ele entre num processo de fermentação, ele eventualmente até ferve. Se olhar para a origem da palavra fermentar, tem alguma coisa a ver com ferver mesmo. E aí, a partir desse momento que a gente fermenta, em controladas temperaturas, que eu acho que esse é o ponto importante, que a gente tem que entender quando fermenta qualquer coisa, a gente pode sim obter um alimento mais interessante do que a gente tinha, tanto para a saúde quanto para sabor. Então, para a saúde, os micro-organismos já consumiram uma boa parte daquilo que não seria tão interessante para o nosso corpo poder absorver, então eles consumiram e deram um alimento mais pronto para a gente consumir. Eu acredito que o processo de fermentação, ele tão ancestral e foi tão deixado para trás por conta de muitas evoluções que a gente teve aí, tecnológicas e até de refrigeração e de transporte de alimento, a indústria alimentícia fez isso, e a gente foi esquecendo o que traz de tanta coisa boa que é fermentar. Bom, eu sou suspeito para falar, gosto muito de fermentação, me dedico à fermentação do pão caseiro e até para acrescentar um pouquinho ao que a Marina falou, a fermentação acontece quando fungos se alimentam do açúcar, do trigo, no caso o amido, e produzem o gás, aquele gás que vai fazer o pão crescer. No caso da fermentação natural, você tem fungos e bactérias produzindo não só o gás, mas um processo mais complexo, com ácidos, com uma forte ação enzimática. Então, é um processo realmente riquíssimo e que nos lega produtos maravilhosos. A gente escolheu dedicar um episódio inteiro para a fermentação, porque esse é um dos processos mais utilizados na culinária japonesa. Aposto que tem um fermentado japonês no seu armário, no seu bar, e você nem se deu conta. Muita gente não sabe que o shoyu derivou, na verdade, do miso. Hoje em dia o processo são diferentes, mas a derivação vem daí. Curioso, né? Alguns pensam que é uma coisa recente, até seria interessante divulgar isso, porque as pessoas pensam que as coisas surgem do nada. Na verdade, até na cozinha, uma coisa acaba levando a outra e acaba levando a outra, né? A evolução, antes do saquê que a gente conhece hoje como filtrado, existiam versões dele turvas, pastosas também, né? Sim, tanto o shoyu quanto o saquê são fermentados. Uma conserva que é fermentada no farelo de arroz. Então, o farelo vai proporcionar um sabor um pouco ácido do ácido lático, mas também entra com alguns nutrientes que seriam desperdiçados, né? Porque o farelo de arroz não costuma ser aproveitado, né? Então, é interessante que, em certo ponto da história, veio a calhar o consumo dele porque a dieta japonesa era vegetariana, então era uma maneira de o pessoal incorporar um pouco de vitamina B e alguns micronutrientes que não encontravam, né? Foi sacada, claro, intuição, mas uma coisa que acabou funcionando bem, né? E também tem naquele contexto do evitar o desperdício, eles encontraram uma maneira de aproveitar uma coisa. Até a própria comunidade japonesa não conhece muito o processo de fazer miso shoyu em casa. A gente teve essa facilidade porque a família da minha mãe era produtora de sal e automaticamente acabava fazendo shoyu também em casa. Mas sim, nós somos uma exceção, né? Muita gente não teve contato com isso através dos avós. Marisa toca num ponto que eu acho muito interessante, porque essa reconexão com o conhecimento, né? A gente vê pessoas que às vezes consomem carne e não sabem a origem da carne, elas acham que a carne é um produto industrial, um produto artificial. E na verdade você tem produtos e processos muito antigos definindo tudo isso. Então isso que ela aponta parece um absurdo, mas é uma coisa que acontece corriqueiramente. As pessoas não sabem a origem do que elas estão comendo. Graças a esse incentivo em casa, a Marisa ficou fera no preparo do miso. O ingrediente não é tão conhecido aqui no Brasil. A gente encontra ele principalmente no misoshiro, aquela sopinha que faz parte de toda e qualquer refeição japonesa. E que aquece a gente por dentro, né? É uma delícia como o misoshiro faz a gente se sentir dentro de uma zona de conforto. Basicamente, o miso é isso, né? A soja cozida e ela vai sofrer uma ação com as enzimas produzidas por esse fungo,
o fungo vai morrer nesse processo, mas as enzimas que ele produziu até então é que vão quebrar a proteína da soja, os amidos, e transformar em outra coisa que não é mais soja cozida, né? Aí se torna miso. Agora, a diferença que eu vi no Japão é que, claro, eles têm tecnologia para isolar os esporos e conseguir uma cepa que produza mais aroma, por exemplo, mais doçura, produz uma cor mais interessante também. Hoje em dia existem, a última vez que eu vi, eram umas 8 cepas diferentes, industrialmente para fábrica de sake, shoyu e tudo mais. Devem existir mais, claro, cada empresa de sake e shoyu até tem patente desses esporos, dessas cepas. Claro, lá no Japão a qualidade do miso é melhor porque eles usam um tipo específico de soja, né, que tem um sabor. Aqui a gente faz com que tem, enfim. Soja, existem várias espécies diferentes, eles usam uma que o grão é maior, cozido ele é mais macio e tem um sabor mais agradável, né? Tudo isso que ela está contando pra gente, né, do arroz fermentado, da soja fermentada, de tantas derivações, isso me leva a fazer um paralelo um pouco com a nossa cultura. A gente fica pensando, pô, só o Japão tem as coisas. A gente tem também. Eu acho que a cultura da mandioca no Brasil, ela é diversa, ela é riquíssima. E a gente tem uma variedade de subprodutos que é impressionante. Para falar de polvilhos, de farofas, de farinhas, e para falar de tucupi. E é muito bacana isso que ela conta. Quer dizer, a partir de produtos muito simples, você consegue ali todo um arco de produtos, de sabores. E acho que é isso que faz a graça da gastronomia. Verdade. É um universo inteiro a partir de um único ingrediente, né? Ela contou pra gente um pouquinho sobre o que é miso e como a família dela começou a fazer o seu próprio em casa. Em 74 ainda, pode parecer absurdo, mas ainda não existia, por exemplo, fábricas de miso. Existiam alguns pequenos produtores que soltavam em feira, alguma coisa assim, mas em dado momento, por histórico da família mesmo, né? Minha mãe resolveu fazer missão em casa e era um trabalho para a família inteira. Imagina que era uma coisa bem mais artesanal do que eu faço agora. O moedor não era elétrico, o fogão era lenha e a gente foi fazendo missão não só para a gente, mas para os outros parentes. A gente fazia uma quantidade assim, absurda, de uma vez só 60 quilos, uma saca de soja de cada vez. Então era uma coisa que envolvia a família toda no final de semana. Claro que muita coisa eu fui aprender no Japão, porque só chegando lá que caiu a ficha de que aqui a separação de tempo, geográfica, enfim, fez com que a culinária japonesa no Brasil evoluísse de uma maneira, aliás, na verdade ela ficou meio que congelada em um tempo, um período, e a cozinha japonesa foi evoluindo de uma maneira diferente, principalmente no pós-guerra lá. Então eu vi que as duas coisas já estavam bastante distintas. Antigamente a gente não tinha acesso a esporos de fungo do Aspergillus oryza, né? A gente ganhava de alguém que conseguiu capturar selvaticamente. Colocava arroz e com sorte capturava os esporos para fazer o cold, que dá para destacar porque ele forma um micélio branco, ele é bonitinho e não tem cor estranha, e guardava, e a gente foi reproduzindo como se hoje reproduz o pessoal do kefir reproduz, vai distribuindo, né? Então minha tia tinha uma amostra, minha mãe pegou e a gente fazia a partir dessas amostras guardadas e reproduzindo. Primeiro a gente pega o arroz, deixa hidratar, cozinha no vapor e depois contamina com um pouco desse fungo. Passa umas 24 horas mais ou menos em um ambiente úmido e escuro e quente para que esse fungo desenvolva o micélio, que é a teinha que a gente fala do cogumelo em si. Ele forma uma raiz que envolve todo o arroz. E a gente teve que ficar monitorando porque ocorre uma coisa bem interessante nesse fungo, que ele começa a desenvolver calor. Pode gerar tanto calor que vai acabar matando. Então a gente tem que arejar e cuidar dele por algumas horas. A partir desse arroz todo coberto de fungo é que a gente vai fazer o miso. Adiciona soja cozida, triturada, pode ser no moedor, no pilão, enfim, existem vários processos, sal e só. A gente deixa fermentando, a gente costuma em casa deixar fermentar por 3 meses, pelo menos. Esses processos que a Marisa descreve, me lembro que a gente tem que deixar a natureza trabalhar, mas a gente tem que aprender a intervir. Quer dizer, a gente dirige, a gente conduz um pouco o processo, mas a gente tem que respeitar o que esses bichinhos estão fazendo, como é que a fermentação acontece. O legal de ter o conhecimento é saber que a gente pode atuar no momento certo, na hora certa, para conseguir o resultado desejado. O exercício da fermentação é um exercício de paciência, você acha? De paciência, de respeito, e eu costumo dizer sempre que a gente foi tornando tudo cada vez mais imediato, né? A gente
começou com e-mail, depois começamos a mandar mensagens, porque era mais rápido que o e-mail, agora tem o WhatsApp. A gente quer tudo instantâneo. E não dá para ser tudo instantâneo. E eu acho que nesse ponto, a fermentação nos ensina que existe um tempo a ser respeitado. A gente tem que realmente ser humilde e aceitar o tempo da natureza, porque senão a gente não consegue aquilo que a gente quer. A Marina explicou pra gente as diferenças na fermentação feita no Oriente e aquela feita aqui no Ocidente. O asiático, em geral, principalmente o japonês, o pouco que eu vi, ele preserva o alimento no melhor dele. Então, ele vai pegar aquele melhor ingrediente que ele tem e vai preservar, porque ele quer comer aquele ingrediente ao longo do ano que vem. A gente, às vezes, vai lá e pega qualquer alimento e conserva, simplesmente porque a gente quer o gosto ácido e quer essa sensação da conserva. Veja essas coisas que a gente tem, cogumelo em conserva, o palmito em conserva, tanta coisa bacana que a gente tem, né, que a gente poderia fazer legal e acaba sendo uma coisa que não é nada a ver com esse tipo de cultura que a gente encontra quando a gente olha um pouquinho para as coisas feitas da maneira que deveriam ser. Então, acho que a gente precisa aprender muito a conservar e trazer essas coisas para o nosso dia a dia, porque a gente só vai ganhar com isso, né? Eu acho que é um caminho que é meio sem volta. Quando você aprende, você não quer mais aqueles, né? Aqueles que não tem aquele sabor, meio que você já entende que vai vir aquele sabor do ácido, do vinagre. O legal da fermentação, dessas diferenças, é que a gente tem muitos caminhos a explorar. E, obviamente, a gente pode usar descobertas científicas para entender melhor a química, a físico-química dos processos, mas a gente tem que redescobrir as técnicas ancestrais. Aquilo que os nossos avós faziam já estava certo, já dava certo, só que a gente tem agora uma luz, a gente tem um caminho para potencializar tudo isso aí. A gente sabe, talvez, explicar o porquê de dar certo. A gente sabe os porquês e a gente sabe onde atuar para conseguir resultados mais interessantes. Bom, vamos recapitular. A gente já falou de shoyu, de saquê, de miso. Todos eles derivantes da fermentação de grãos. Mas e se eu contar que o mundo da fermentação é tão amplo que dá até para você fermentar carne? Países que não têm essa tradição de conservação de pescado, né, que são os países tropicais, que você tem abundância de frutas, abundância de alimentação, né, você não tem invernos rigorosos, etc. A nossa cultura é muito restrita ao alimento fresco, né? E é completamente desconhecido, né, esse mundo. Mas, assim, o projeto, por exemplo, aqui a gente se dedica muito às espécies subvalorizadas, subutilizadas. Eu não estou falando de carapau, não estou falando de bicuda, não estou falando de sororoca aqui, estou falando de palombeta, perna de moça, guaivira, água fria. São espécies que não existem, assim, as pessoas realmente desconhecem e que têm muita incidência, muita. E por não ter valor comercial, o pescador realmente abandona, né? E aí você tem uma sobrepesca de espécies específicas, né? Uma sobrecarga na questão de sustentabilidade e vou até além, na própria questão de sabor, né? Você limita o paladar das pessoas àquela mesma Coca-Cola, né? Que é triste, né? Porque é um mundo de sabor. O Rodolfo Vilar, que você acabou de ouvir, é idealizador do projeto Amar, voltado ao resgate de métodos tradicionais de conservação de peixes e frutos do mar em Ilhabela. A gente, inclusive, se conheceu lá e a gente ficou muito amigos, fiquei fascinada com todo esse trabalho dele. Eles se dedicam a auxiliar os pescadores dessa praia paulista onde não tem energia elétrica e a conservação dos pescados é feita tradicionalmente com métodos artesanais. Minha história é pescando, né? Minha história sempre foi pescando nesses locais, sem energia elétrica. E despretensiosamente a gente começou a trazer técnicas antigas de conservação de pescado. Começamos com a defumação e a gente colocava essas técnicas nas comunidades e a própria comunidade se envolvia em melhorar a sua alimentação, quer dizer, tinha mais tempo para o peixe ficar preservado e depois percebeu que tinha um valor agregado, né, na venda desse produto. Hoje o projeto tem mais de 32 produtos organizados em 5 protocolos, que são a salga, as defumações, as conservas, a parte de charcutaria, que são os embutidos, e as fermentações. Todos absolutamente clássicos, tradicionais, sem nenhuma intervenção contemporânea. Eu costumo dizer que a gente não faz receita, a gente não é cozinheiro, a gente não cria nada. A nossa função é tentar reproduzir da forma mais fiel possível ao que a gente encontra nos livros e na bibliografia, os processos que eram feitos antigamente. O mundo é tão amplo do oceano
né, a fronteira das algas, dos crustáceos, né, de tanta coisa que existe, que realmente o pessoal focou nessa questão do defumado e a gente falou, bom, a gente precisa virar essa história, né? O que eu gosto muito no trabalho do Rodolfo e da Amar é ver o respeito que ele tem pelos métodos ancestrais, mas como ele pode usar a tecnologia, pode usar conhecimento para justamente melhorar o que eles querem fazer. Então acho que ele consegue sabores antigos, sabores que remetem a outras gerações, mas com um resultado muito mais profissional. E sabores, no fim das contas, bastante atuais também, porque vejo que todo mundo tem agora um paladar também muito mais elaborado. Talvez a gente esteja, mesmo a gente, se arriscando mais no paladar, no fim das contas, e se reacostumando com sabores que não estavam no nosso dia a dia mais, né? Talvez conhecer o sabor real de algumas coisas, né? Porque a gente conhecia apenas derivações. Ou disfarçados. O principal fungo utilizado pelo Rodolfo no Amar é o koji. A Marisa chegou até a citar ele antes, mas a gente preferiu deixar para se aprofundar nele por aqui. O koji é um antigo fungo originário da China que chegou ao Japão por volta do século III a.C. O koji chegou até a ser designado fungo nacional pela Brewing Society of Japan em 2006. O koji, na verdade, ele é basicamente uma enzima de proteína, né, de protease. Essa enzima, você tem ela liofilizada, então ela é isolada em laboratório, mas você encontra ela na natureza. O Japão liofilizou, isolou essas enzimas e classificou essas enzimas. A mais conhecida é o Aspergillus. E você tem centenas de diferentes tipos de Aspergillus, concede mais acidez, menos acidez, controla o pH, controla a alcalinidade do produto. O mais conhecido é o Aspergillus oryzae, mas você tem, por exemplo, no Katsuobushi, é usado o Aspergillus glaucus, que é um outro tipo de Aspergillus. O que é o koji? O koji nada mais é que esta enzima inoculada em um carboidrato, em um grão de arroz, que é o mais conhecido de todos, que é o arroz japonês, o arroz de sushi. Essa bactéria simplesmente ela adicionada, cultivada através de cultivo no grão de arroz. Esse grão de arroz fica como se fosse uma comparação assim meio esdrúxula, como se fosse um torrone italiano, Ele fica um bloco de arroz completamente consumido por essa enzima e que hoje diversos laboratórios já utilizam outros tipos de carboidrato, como, por exemplo, grão de bico, banana verde, enfim, aonde tenha meio para a enzima se proliferar, ela vai crescer, ela vai proliferar. Mas, sem dúvida nenhuma, o koji clássico no Japão é o Aspergillus oryzae inoculado em grão de arroz japonês. Esse é o koji que você encontra em saquinho, você encontra em bloco, você encontra a granel, enfim. Já é a enzima apropriando um carboidrato, né? Que no caso é o arroz. O koji é usado para fazer quase todos os alimentos fermentados tradicionais no país, entre eles o molho de soja, o miso, o saquê e o karasumi. Você pode nunca ter ouvido falar, mas o karasumi infla as paixões do Rodolfo. Ai de quem confundir isso com a botarga italiana. Basicamente, a botarga ela é muito mais conhecida do que o karasumi, evidentemente, porque os italianos são os reis do marketing. Na verdade, a botarga ganhou notoriedade porque ela traz essa história dos povos fenícios, que eram os grandes navegadores do Mediterrâneo, né? Como eles não podiam consumir o peixe que eles pescavam, porque aquilo era a moeda comercial deles, eles então comiam as ovas. Basicamente, a botarga é feita de sal e sol, e é evidente que essa incidência do sol traz essa cor mais escura para a botarga e esse sabor super forte, característico, presente e marcante. A botarga, como aperitivo, ela é um produto muito forte. Ela atropela basicamente quase tudo. Talvez uma lite consiga ganhar dela, mas para harmonizar vinho, por exemplo, com botarga já é um desafio. O pessoal tem tomado com rerês, porque não tem nada que corte mesmo ela, né? E já o karasumi não. O karasumi assim, é uma poesia na boca, né? É um balé. A grande diferença é que o karasumi ele é feito sem o uso do sol, então você não tem essa incidência tão agressiva da temperatura na desidratação. Ele desidrata lentamente durante 10 dias. Enquanto uma botarga demora 2, 3 dias para ficar pronto, o karasumi demora no mínimo 7 dias até ter este ponto de desidratação com o saquê
e sal. O sal vem primeiro e depois eles pincelam com o saquê. Em algumas regiões também usam o mirim no final, que dá esse sabor mais adocicado. E para ter a perfeição da peça, o brilho da ova, eles usam a própria gordura que é encontrada no umbigo da tainha. Quando você retira a ova, você pode optar por retirar ela sozinha ou você pode optar por retirar com aquela partezinha do umbigo. Aquilo vai secando junto, eles usam para lustrar a ova no último dia de cura, né? O caraçumi, ele é consumido exclusivamente como uma entrada e com nabo. Então é sempre intercalado uma fatia de caraçumi com uma fatia de nabo, e essa é a principal diferença entre eles e a botarga, tanto na forma de preparo quanto na forma de consumo também, né? Então acho que isso tem despertado a curiosidade das pessoas, porque a ova normalmente é algo mais forte, mais agressivo, e quando você tem esse balé do caraçumi, essa sutileza dele, realmente é um sabor impressionante. Vou ser redundante aqui, mas eu acho isso fascinante na gastronomia. Você pega matérias-primas semelhantes e obtém resultados muito diferentes. Então, falando de botarga, aquela potência de sabor, aquele traço que a gente associa muito à cozinha italiana, e falando de caraçumi, que tem uma outra sutileza, a gente vê que a partir de técnicas, a partir de tratamentos diferentes, a gente chega em caminhos tão distintos. E acho engraçado a gente pensar num caraçumi de Ilhabela, né? Um produto japonês que agora é feito em Ilhabela, acho que também mostra bem essa importante conexão entre as culturas. E feito com todos os rigores, porque ele estudou bastante para fazer isso. Muito, muito. Ele é um apaixonado, sem dúvida. Agora a gente vai falar de um ingrediente que o Thiago Banhares, que é nosso outro apresentador que está na cozinha no episódio de hoje, conhece muito bem. Ao contrário do caraçumi, que é um artigo de luxo na comida japonesa, o katsuobushi está presente em muita coisa da gastronomia no Japão. Ele é, por exemplo, o principal ingrediente do Ichiban Dashi, caldo base de vários pratos. Tem evidências do caraçumi, que é quase como um tempero em flocos de peixe, já no final dos anos 1600. Embora a fermentação não tenha feito parte do processo até cerca de 100 anos depois. No Japão tem uma história comum sobre o início do katsuobushi. Alguém encontrou um pedaço de katsuobushi que estava sentado por tanto tempo que cresceu mofo nele. Mesmo assim, a pessoa resolveu arriscar, comeu e descobriu que durante a fermentação o sabor ficava ainda mais rico. Foi assim que as pessoas descobriram o sabor do katsuobushi. O katsuobushi ele é classificado em 3, como se fosse um vinho, um Vin de Pas, um Premier Cru e um Grand Cru, vamos dizer assim. Você tem o Arenbushi, que é um katsuobushi que não sofre a inoculação dos aspergos, das enzimas, ou seja, ele não passa pelo processo de fermentação no final. Quando feito na província de Makurazaki, com o ciclo de repouso em salas com música clássica, as pessoas riem, mas é uma tradição seríssima. Aí você tem ainda o Honkarebushi, que é esse produto que a gente está atrás. Evidente, é um ciclo de 18 meses entre defumações e secagem repetidas e por períodos longos, então tem que deixar o defumador ligado 7, 8 dias. A nossa última fronteira que realmente estava faltando era entender a bactéria que fazia o processo de fermentação, o ciclo final, onde o katsuobushi está com uma atividade de água celular inferior a 20%, é praticamente um fóssil já. E como que algo fermenta, né, sem água? E aí a gente descobriu que não é o Aspergillus oryza, que é o fungo responsável pelo koji, né, e também pelo saquê, etc. Eles usam, na verdade, o Aspergillus glaucus, que consegue se proliferar com a mínima presença de lipídios possível. Então, evidente que o katsuobushi tem um pouco de gordura, né, presente ainda, mas a predominância é de proteína, de protease. A gente montou o laboratório, então dá para fazer. O katsuobushi industrial, de flocos, né, ele é um produto, é um genericão, vamos dizer assim, é um quebra-galho. Bom, só aproveitando aqui a deixa, é melhor a gente não arriscar comer coisas mofadas que a gente não saiba em casa, tá bom? Para quem tá ouvindo. Já que o Rodolfo fez tanta propaganda sobre o diferencial do processo de fabricação do katsuobushi dele, a gente pediu para ele fazer um passo a passo. Um resumão, né? O primeiro processo é, na hora que você pescar o bonito, você tem que tentar proliferar ao máximo o rigor mortis desse peixe, para que você tenha essa energia presente no músculo do peixe. Aí você pode apagar o peixe através do processo de kemeji, que você simplesmente utiliza o apagador, né, uma região específica.
sangrado, isso é uma etapa muito difícil de se fazer no Brasil, o brasileiro não tem essa cultura, e tem que entrar no gelo. O gelo que a gente leva, ele é da água da Sabesp, né? O gelo filtrado. Então, evidentemente, ele tem cloro. Então, o japonês, ele coloca a água do mar na caixa de gelo. Aí você vai ter o processo de limpeza do peixe. Você vai tirar o lombo de cima e a parte de baixo, que é o lombo com a barriga, sem a cabeça. Esse peixe com pele, ele é cozido a uma temperatura de 78 graus Celsius, sem sal, sem absolutamente nada. Depois do cozimento, ele descansa, vai para o primeiro ciclo de defumação, defuma durante 7 dias a 80 graus de temperatura. Depois desse ciclo de defumação, é retirada todas as espinhas e a raspagem de gordura desse peixe. Isso é feito com uma faquinha, e aí vão eliminando todas essas partes, essas impurezas, a pequena linha de sangue que talvez fique, etc. A partir disso daí é feito uma massinha com essas próprias partes e a gordura, uma espécie de fouetzinho que eles têm. Enquanto faz a massa, coloca esse peixe para desidratar, para descansar com temperatura controlada, que é basicamente baixa umidade, 20, 25% de umidade, com uma temperatura de 8 a 7 graus Celsius. Quando ele deu essa primeira desidratada, você vai preencher todos os buracos, as imperfeições com essa massa. Então você vai deixar a peça impecável, porque os melhores katsuobushes do mundo é aquele que quando você tira a lasca, ela sai perfeita, translúcida e não quebra. Então ela não pode ter defeito, né, na hora de passar na plana. Então você está com a sua peça corrigida, né, exatamente corrigida, ainda com a pele, e aí você então inicia o teu ciclo de defumações por 7, 8 meses. Aí você tem o warenbushi, está pronto para consumo, na verdade. Se você, então, quiser expandir para o katsuobushi, você vai fazer a inoculação com Aspergillus glaucus, vai deixar esse peixe no sol já inoculada. Depois dessa inoculação, ele entra para salas de música e aí descansa por mais 3 a 4 meses até você ter a peça final pronta. Vai num resumão, é basicamente esse o ciclo. Bom, eu acho que eu vou me arriscar um desses dias e seguir essa receita do Rodolfo. Depois vou fazer ele vir em casa experimentar, porque qualquer coisa ele já paga o preço aqui mesmo. Experimenta primeiro, inclusive. O que eu acho muito legal, com toda a descrição que ele fez, detalhada, é que a gente tem que perceber todo o talento, todo o tempo envolvidos nos produtos que a gente come, às vezes, corriqueiramente, né? Às vezes a gente pega, às vezes, um vinho, imaginar que ele foi plantado, a uva foi plantada há 20 anos, depois mais tempo no processo de preparação, descanso em adega, e a gente toma isso de um jeito meio leviano. Então, é muito legal perceber que um katsuobushi envolve tanta história, tanto tempo, tanto carinho, até chegar no ponto de consumo. Tempo, paciência, ciclos, temas que são tão caros à cultura japonesa e essenciais na hora de cozinhar. A gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio sobre cozimento lento. Nessa segunda temporada, a gente tem mais 6 episódios dedicados à culinária japonesa. O próximo vai ao ar na semana que vem, na sua plataforma de áudio preferida e também no nosso canal do YouTube. A gente convidou a Thelma Shiraishi, chefe do restaurante Aizome, daqui de São Paulo, para fazer uma receita para cada um dos episódios do podcast da Japan House São Paulo. Então, se você for no nosso canal de YouTube, você vai aprender uma receita diretamente ligada a cada um dos episódios, para você reproduzir em casa essa interpretação dela. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação e o roteiro são da Clara Helstab, com a colaboração do Vitor Hugo Brandalize e da Paula Scarpim. A edição é da Débora Gonçalves. A coordenação digital é da Juliana Jäger, pela Novelo, e da Laura Braga, pela Japan House. A identidade visual é do Thiago Minoro e o conteúdo digital é feito por Thelma Nakai e Júlia Casadei. A música tema é da Mari Romano e a finalização é do João Jabassi. Eu sou a Natasha Barzag Genem e agradeço ao Luiz Américo Camargo o prazer da conversa. Até semana que vem.